Oi, eu sou o Johan Reis, esta é a Reis TV e hoje eu vou falar como eu comecei no ocultismo. Essa é uma pergunta que muita gente me faz, que é recorrente. Né? Como foi que você começou nessa coisa do ocultismo, né? nessa prática, né? Nesse estudo e tudo mais? Bom, eu tinha 15 anos de idade, eu era ateu, mas muito curioso e muito fascinado por tudo que tivesse a ver com mistério e encanto, poesia. E havia uma coleção de banca de revista. Bom, vou explicar aqui. Que é coleção de banca de revista? Coisa do século passado. Né? Estamos falando aqui de meados dos anos 80. Havia, nos anos 70, nos anos 80, isso foi acabando nos anos 90, se eu não me engano, mas havia um modelo de publicação que era as coleções de fascículos de banca que formavam livros, no final formavam enciclopédias. Tinha de todos os gêneros, desde culinária, enfim, plantas e decoração, quadrinhos infantis, juvenis, história, né, bababá. E havia essa coleção chamada A Sua Sorte, da editora Abril, que apresentava todo tipo de tema, disciplina, oráculo, né? Ou seja, astrologia, numerologia, tarô, I Ching, interpretação de sonhos, quiromancia, leitura de borra de café, enfim, todo tipo de oráculo que pudesse haver, de grande alcance. Acho que também falava sobre geomancia. Bem, mas não tinha runas, se eu não me engano, não tinha runas, não. Bom, eu comprei o primeiro fascículo que vinha com. Fiz a coleção até o fim. Por quê? Porque no primeiro fascículo vinha um mini I Ching, que era uma adaptação do I Ching, do oráculo I Ching, né, em forma de dadinhos que continham as combinações, os hexagramas, para que você pudesse fazer as combinações, né, de linhas para formar os hexagramas que formam a resposta que o I Ching está te dando, que o oráculo está te dando. E, enfim, eu fiz uma pergunta bastante mundana e bastante juvenil. Eu tinha 15 anos, né? Lembrando. E eu queria saber se uma menina que eu era afim da minha sala de aula naquela época, eu lembro bem que eu estava estudando no Colégio Santa Bernadette, em Niterói, quando eu morava em Niterói nessa época. E eu sabia que a menina não correspondia. Eu sabia disso. Mas, leonino que sou, eu queria que o oráculo me desse uma confirmação de uma coisa que, né, favorável para mim, que falasse, não, ela está paradona na tua, vai lá, isso aqui. Mas saiu algum hexagrama que eu não me lembro, que não era o que eu esperava. Trazia algum recado, alguma mensagem me desestimulando a apostar nisso e dando a entender que era melhor esquecer essa história, que não ia rolar nada. E eu não gostei. Eu não gostei e joguei de novo. Falei, não, pensei comigo, não, você errava, vou jogar esses dadinhos aí de novo para ter a resposta certa. Um aborrecente de 15 anos de idade, repito. E saiu o hexagrama 4, a inexperiência juvenil, que diz: o oráculo responde apenas uma vez a cada pergunta, você é muito jovem e impertinente, ou alguma coisa do tipo. Mas a mensagem era muito clara. As palavras talvez não fossem essas exatamente, mas eu lembro claramente que estava escrito no livreto, que o oráculo respondia apenas uma vez a cada pergunta, e que havia também me passava um sabão, me dava uma bronca, tipo, você está sendo impertinente, você está sendo tá de molecagem, alguma coisa nesse sentido.
Eu nunca estudei o I Ching a fundo, apesar de ter tido uma experiência tão marcante, que foi a experiência que de fato, levou a me aprofundar em outras áreas, em outras disciplinas. E aqui estou eu. Porque quando veio essa resposta, eu assim, ateu. Não estava esperando, assim, não estava contando assim com algum espírito que se manifestasse, que falasse. Não estava contando com nada disso. E me vem pá, né? Foi uma bufetada que o Xing me deu. Tipo, eu fiquei intrigado. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Que é isso, gente? Não. E aí eu fiquei mordido de curiosidade, e aí comecei a investigar, estudar tudo, né, que caía das minhas mãos, e essa coleção ela foi muito útil nesse sentido, porque ela trazia realmente, né, uma iniciação aos variados temas esotéricos, ocultistas, etc. Mas e eu acabei espontaneamente, sem pensar muito no porquê, me aprofundando mais na numerologia, me procurando buscar mais e ler outros livros sobre numerologia e sobre tarô. Foram os sistemas que me pegaram de verdade. A astrologia é fascinante, obviamente, né? O I Ching é um universo, mas por qualquer razão que não importa, até porque chega de porquê, seja ele maldito para um cão, eu não me aprofundei no I Ching. Mas foi o I Ching que me catapultou, que me jogou, que me fez mordeu uma isca, ou então foi um bichinho que me mordeu e que me fez me aprofundar cada vez mais. E aí, com isso, eu fui fazendo cada vez mais mapas, estudos numerológicos e jogos de tarô para mim mesmo, para pessoas próximas, para amigos. Aí comecei a fazer para amigos de amigos, né, e para pessoas próximas de pessoas próximas de pessoas próximas. E isso foi muito bom, na verdade, porque eu estava fazendo, foi uma faculdade praticamente. Eu passei 4 anos me dedicando a isso, não apenas a isso, eu estava também fazendo, estudando teatro, onde eu me formei, o curso de formação de atores da UF, em 85, se eu não me engano, me formei, mas eu também estava estudando e praticando isso bastante, né, assim. E até que chegou um momento, e foi isso quando eu tinha 19 anos, eu me lembro bem, que foi entre os 15 e os 19, que aos 19 eu me formei no curso e resolvi que não era isso que eu ia fazer, que eu não ia ser ator. E também foi quando eu acabei começando a trabalhar profissionalmente com numerologia, com tarô, porque eu comecei a negar, assim, eu não queria mais fazer mapa das pessoas, eu estava pensando em arrumar um emprego, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Eu estava pensando o que eu ia fazer, já que eu tinha me formado e acabado de decidir que eu não ia exercer a profissão na qual eu havia me formado. E foi assim que eu parei, assim, falei, não tem mais tempo para isso, né? E aí, não, mas as pessoas mais pagam e tal. E aí também eu entrei para a MORC, a Ordem Rosa Cruz, e lá na loja, né, que é o local físico, né, de onde tem um templo e tal, onde eu fazia parte das reuniões e tudo, dos rituais,
Depois de algum tempo, quando eu tinha já meus 20 anos, e eu já estava atendendo profissionalmente há um ano, com numerologia e com tarô, e isso assim, por demanda, porque assim, as pessoas queriam e ficavam fascinadas com o resultado e tudo. Eu já tinha feito isso por 4 anos para minha pesquisa pessoal, e foi até baseado nisso que eu escrevi o livro que eu escrevi, o primeiro, Iniciação em Numerologia, que está à venda no Brasil pela Editora Alfabeto e em inglês, na versão em inglês, pela Samuel Weiser, como Initiation into Numerology. Mas quando eu passei um ano trabalhando, né, como consultor de numerologia e de tarô, e aí surgiu a oportunidade de fazer curso, que foi de ministrar, dar curso, né? Quando lá na ordem mesmo, por eles, de iniciativa do pessoal da loja e tudo, queriam que eu desse um curso de numerologia e, 40 alunos, 45 alunos, uma coisa assim. E logo de cara, logo quando comecei a dar aula, e foi tudo muito bem. O teatro me serviu muito disso, de aprender a me colocar e me comunicar com as pessoas, e isso me serviu muito para dar aula. E a partir daí comecei a fazer cursos em outros locais, porque a Ordem Rosa Cruz não é uma instituição comercial, né? Eu fui pago pelo meu trabalho lá, obviamente, pelo curso que eu estava dando, mas, enfim, foi uma coisa totalmente honesta. Aliás, eu fui até o 7º grau da Ordem, e foi muito bom para mim enquanto eu estive lá. Eu tenho ótimas lembranças, eu não cuspo no prato que comi, não. Se tivesse sido ruim, eu diria, ou não diria nada, mas não, foi muito bom. Era o que tinha na época e foi muito bom nas circunstâncias. E foi assim que eu comecei eu me tornei um profissional oraculista, né, e instrutor de numerologia e de tarô dessa maneira, de uma maneira completamente orgânica, por demanda. E foi assim que eu me envolvi com o ocultismo. E assim estava indo, e eu fui até o 7º grau da Amorque, até que eu ouvi falar de Aleister Crowley. Aí isso vai ficar para o próximo vídeo. Faz o que tu queres, atitude da lei, amor é a lei, amor sob vontade.